Cada um dos volumes daquele milhão que existia nesta biblioteca foi escrito à mão em pergaminhos de papiro. O que uma civilização tivesse passado, uma cirurgia cerebral radical, auto-infligida, para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fosse irrevogavelmente eliminada. A perda foi incalculável. Em alguns casos, sabemos apenas os títulos sedutores de livros que foram destruídos. Na maior parte dos casos, não sabemos nem os títulos, nem os autores. Sabemos que nesta biblioteca havia 123 peças diferentes de Sófocles, das quais apenas 7 sobreviveram até nossa época. Uma dessas 7 é Édipo Rei. Números similares aplicam-se a obras perdidas de Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. É tão pouco quanto se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e Um Conto de Inverno. Embora soubéssemos que ele tinha escrito outras coisas altamente apreciadas em sua época. Peças chamadas Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta. A história está cheia de pessoas que, por medo ou ignorância ou sede de poder, destruíram tesouros de valor imensurável que, na verdade, pertencem a todos nós. Não devemos deixar isso acontecer de novo. A gente queima todo dia mil bibliotecas de Alexandria. A gente teima antes temia, já não sabe o que sabia. Gente demais, o tempo demais. A gente vai completar 4 anos que houve o incêndio do Museu Nacional. Então, a instituição científica mais antiga, né, que a gente tem no nosso país, e que documentos, coleções, pesquisas diversas, livros diversos se perderam ali. Resultado de mais de 200 anos de estudos foram destruídos. E em 2020 também a gente viu um outro incêndio, que foi o do Museu da UFMG. Enfim, a gente ainda precisa guardar conhecimentos. As pessoas, por ignorância, por cobiça, por puro desejo de manutenção de poder, têm feito questão, né, de destruir. Por isso, Segunda Guerra Mundial, perdendo-se boa parte do conhecimento acumulado sobre a Europa medieval. Lembramos ainda da Biblioteca Nacional do Camboja, atacada pelo Khmer Vermelho, que teve 80% dos seus livros desaparecidos. E, além disso, foram assassinados 57 dos seus 60 bibliotecários. É importante lembrar ainda da Inquisição Espanhola, em 1499, que incendiou 5.000 manuscritos árabes na cidade de Granada, documentos maias e astecas que foram queimados pelos conquistadores espanhóis no ano de 1560, eram consideradas obras do demônio e se encontravam cheios de superstições, como eles se referiam. No ano de 1730, o arcebispo de Salzburg supervisionou pessoalmente a destruição de livros protestantes. Ainda a Sociedade Nova-Iorquina para a Supressão do Vício, fundada em 1873 nos Estados Unidos, chegou a usar um desenho representando a queima de livros como símbolo para combater o que eles chamavam de imoralidade. Nos anos de 1920, a então União Soviética incendiou também um número ainda hoje indeterminado de obras consideradas decadentes do Ocidente, e um dos contextos mais emblemáticos, que foi o da Alemanha durante o nazismo, foi a ação propagandista dos nazistas, porque é um termo específico para designar o que foi a queima de livros organizada em 1933 em praças públicas de várias cidades alemãs, né? E temos muitos outros exemplos no decurso da história de livros destruídos, recolhidos, censurados, e assim... E eu acredito que o que eles têm muito em comum, André, é sobretudo essa sujeição do conhecimento do outro entre aspas, né? Ou simplesmente o embate entre o saber e o não saber, né? A minha ignorância. E quando a ignorância está atrelada ao poder político, é ainda mais recorrente os ataques às artes e à cultura, em especial aos livros, né? Porque são formas, né, de pensamento, disruptivas de pensamento, que podem derrubar um poder vigente, que fazem a gente questionar a vida, questionar os sistemas, que fazem a gente pensar de fato. Mesmo que a gente esteja sobrecarregado pelo conhecimento, nós somos a sociedade do conhecimento,
é sempre bom alertar, né, para como a gente pode, dentro de diversas informações, esse excesso de informações, refletir o que nos serve, né, o que serve para estimular o nosso pensamento. E o caso do escritor, o Salman, mais recentemente, foi a questão do fanatismo religioso atrelado ao poder político, né, que provavelmente motivou o ataque a ele. Então, não existe, se a gente tomar isso como exemplo, não existe um espaço de diálogo, não existe a mínima possibilidade de entendimento. Pois assim, Então, para mim, pessoalmente, enquanto uma pessoa que foi e continuo sendo moldada e modificada, me permito continuar nesses processos de transformação diária. Eu não tenho como não dizer que todo conhecimento que chega a mim, seja por onde for, ele tem esse processo de eu avaliar, de criticar, de compreender como que aquilo pode modificar, né, muita coisa em mim. E socialmente trazer essa resposta dizendo que sim, é possível que livros continuem sendo e sejam subversivos, né, no nosso meio cotidiano, na nossa vida diária. Para mim, sim. Eu lembro também aqui muito de quando você falava de nomes, né? Lembro do Humberto Eco também, quando trazia no emblemático o Nome da Rosa. Aí, novamente, tanto filme quanto livro, recomendo você ter visto também esse poder durante muito tempo, né, do conhecimento nas mãos de aí um outro centro de poder que a gente tem ao longo da história, que foi a igreja, que continua sendo a igreja de algum modo, quando só a igreja durante muito tempo teve acesso a diversas literaturas e colocava aquelas literaturas só ao acesso de outras pessoas que tinham contato direto com o poder clerical. Então, a gente tem ao longo da história N realidades que foram sendo trazidas dessa forma, né? Em que o conhecimento fosse sendo retido para pessoas que não queriam que outros tivessem acesso a ele. E ainda bem que hoje a gente vai conseguindo ter acesso, né, a leituras, a literaturas, depois com as outras mídias expandindo, né, a televisão, a internet, e você conseguir não só se precisar, desde o primeiro episódio a gente fala disso, né? Não mais precisar somente se deslocar a uma biblioteca ou ter a Barça em casa, que hoje nessas plataformas que talvez tornem a literatura muito mais acessível também, né, para as pessoas do dia de hoje. E por falar em pessoas super acessíveis também, aqui fica a nossa lembrança do Daniel Munduruku, querido Daniel, que sempre interage com a gente no nosso perfil. Tudo que a gente posta, ele reposta quando a gente o marca. E Daniel, que tem mais de 54 livros escritos, então também vale muito buscar. Daniel Munduruku, querido por nós, aquele beijão enorme, Daniel, e também esperamos um dia ter a oportunidade de, quem sabe, fazer um podcast com ele, por conta de ele ser quem é, né, de tudo que ele traz com a escrita, com a arte dele, né, com os ensinamentos que o Daniel traz com a vida dele, porque são tantas questões, tantos pontos. Dentro do ramo infanto-juvenil da literatura indígena também, Daniel é um cara que soma absurdamente, né, com suas produções no nosso país. Então, forte beijo, Daniel. Então, eu gostaria já de ir citando alguns desses nomes hoje, só para que vocês que nos ouvem também tenham referência de que há muitos autores, né? Há muita gente boa produzindo não só essa literatura que alguns dizem que não deveria ser considerada como literatura amazônica em si, porque a partir do momento em que é literatura feita na Amazônia, mas é uma literatura do Brasil. E às vezes tem esse caráter ainda dessa discussão também, o que é regionalista, o que não é, né? E a gente não se deter, né, a dizer que tudo que é bom vem de fora, né? Que a Amazônia não produz literatura que seja nacional, que seja universal, né? E aí eu lembro quando Elô também falava muito do Paz Loureiro em muitos episódios nossos, que foi um outro nome que eu trouxe também para pesquisar, para ir atrás, para ver mais dele, né? Que é um cara, é um poço de cultura, né? Paz Loureiro. E eu vendo um vídeo dele há uns meses atrás, ele falava muito disso, né? Por que no norte a gente tem verdadeiras histórias originais, né? A mitologia grega foi um princípio que muitos depois foram imitando muita coisa dela. E de muitos contos, muitos mitos, muitas lendas e tudo mais. Só que aqui ele dava um exemplo de uma lenda indígena extremamente original e que ele também comparava a Shakespeare em algumas coisas, né? E para fechar minha fala com uma fala do Paz Loureiro também, quando ele ia fazendo uma comparação, né? Por que os jovens de hoje são tão encantados com vikings? E isso me toca diretamente, porque quem ouve sempre sabe que eu sempre cito isso aqui, né? Falo que eu tenho um encantamento também pela literatura nórdica e tal, e mesmo pela série Vikings, que disseminou muito essa cultura viking para as pessoas hoje quererem se achar mais. Eu não olho pelo lado de exaltar ninguém, mas porque os caras souberam fazer uma obra
audiovisual extremamente bem feita, muito bem produzida, contando fatos históricos de uma sociedade que existiu. E o que acontece? O Pajuleiro questiona, né? Por que os jovens daqui da Amazônia se identificam e querem ser vikings e eles não querem se identificar e olhar para aquilo que é nosso também, dizer, eu vou dar valor, eu vou fazer isso daqui, a minha ancestralidade também ser ressaltada e ser valorada. E que eu sempre questiono desde o início também, né? Que é um dos motivos que nos trouxe aqui. Por quê? Porque os caras souberam pegar aquela história, escrever aquela história e depois trazer aquela história para uma mídia, adaptar aquela história para uma mídia que tem toda essa função, que é o cinema, né? De mexer com os teus sentidos, com o teu cognitivo, com tudo que há em ti, te despertar para te fascinar mesmo com aquilo, né? Aí vai pro Walter Benjamin também. Te fascinar com visualizar, entrar para aquele mundo que eu dizia ainda agora, abrir a janela e enxergar a mágica da coisa. E a gente aqui, enquanto não dá valor à nossa literatura, enquanto não dá valor e não incentiva e não vai buscando valorizar quem escreve, quem faz teatro, quem faz mídia aqui, quem faz cinema aqui, a gente vai valorizar e vai entrar dinheiro, vai investir, marketing, empresas vão investir em tantas outras formas. A Disney vai investir em tantas outras formas de contar o Hans Christian Andersen lá da Dinamarca com a Pequena Sereia, e a gente não consegue fazer o que é nosso, cheio de verdadeiras originalidades, às vezes ser apreciado por outras pessoas e às vezes ainda distorce isso. Então minha fala final aqui, junto com a literatura amazônica, é que essa literatura ela ainda precisa chegar a muitas outras pessoas e que para mim eu vi essa fratura, eu tô correndo atrás, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais e um dia, quem sabe, né, a gente poder estar divulgando mais, entendendo mais e sei lá o que mais que a gente possa fazer. Da minha parte, é isso. Onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo? Quanta coisa